Fala galera, rubro-negro sincerão na área. Hoje falando sobre o jogo de Fluminense e Flamengo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrentou o Fluminense no Maracanã para um público de aproximadamente 70 mil pessoas. Fluminense 2, Flamengo 1. Aí vem aquela pergunta: sua opinião sobre o jogo, sincerão? Eu fico boquiaberto, porque Felipe Luiz, meu querido, o que você está querendo fazer? Ou está querendo brincar com a nossa emoção, deixar a gente com o coração na boca, deixar a gente viver um frisson, porque não tem explicação, cara. Desculpa, não tem explicação. O jogo passado contra o Sport, o lado direito do Flamengo, com João Vitor e Emerson Royal, foi trágico. A nossa sorte é que o Sport deu a vitória para o Flamengo quando, sem necessidade nenhuma, 2 jogadores conseguiram ser expulsos num jogo tranquilo. Já nesse jogo contra o Fluminense não deu esse vacilo. Um time ajustado, um time que tinha sua proposta de jogo bem definida, marcação nos setores. O Fluminense fez um jogo muito certo e foi competente. O primeiro tempo inteiro foi do Fluminense. O Flamengo não jogou nada. E aí a questão, eu tento entender porque aquela tecla, você contrata o Carrascal para ser substituto do Arrascaeta, para ser o camisa 10, e o Flamengo não teve no jogo contra o Fluminense esse camisa 10. O Flamengo jogou apenas com praticamente dois caras de meio de campo, o Pulgar e o Saul, que ontem fez a pior partida com a camisa do Flamengo. Saul e Pulgar, apenas esses dois. O Carrascal, que seria o terceiro homem de meio de campo para poder levar essa bola adiante, alimentar ele juntamente com o Luiz Araújo, que não tem essa característica, diga-se de passagem, ficaram completamente inertes nessa partida, perdidos. O Flamengo ficava com uma frente com Bruno Henrique, Samuel Lino, Luiz Araújo e Carrascal, 4 caras mais à frente, e um buraco no meio de campo, onde ficavam Pulgar e Saul, completamente desprotegidos, desguarnecidos, e o Fluminense com seu meio campo muito mais organizado, um time muito mais, vamos dizer assim, bem posto em campo, com a proposta bem melhor definida. O Fluminense foi senhor das ações no primeiro tempo e merecia ainda ter um placar mais elevado. 2 foi pouco pelas oportunidades que o Fluminense teve no primeiro tempo. Flamengo basicamente apenas um chute do Carrascal e nada mais. Um chute que nem ofereceu perigo ao Fábio. O Fábio fez a defesa com toda tranquilidade. E o Fluminense mandou no jogo. O seu atacante, o Acosta, fez um lindo gol, melhor jogador do primeiro tempo, disparado, mandou na partida, mandou no meio campo, engoliu o time do Flamengo e fez um golaço de primeira pelo lado direito da defesa do Flamengo, um chute que ele dá de primeira, bola no alto, em curva. O Rossi, coitado, tentou se esticar todo, mas nem 3 Rossi conseguiam pegar aquela bola, e a bola vai no ângulo, gol do Fluminense. E como se não bastasse, aos 33, Kevin Serna recebe um presente do Flamengo. O zagueiro garoto, o menino, que precisa ser lapidado, precisa ainda amadurecer, não tem a mínima condição de hoje ser titular da zaga do Flamengo. Uma zaga que você tem Léo Ortiz, você tem Danilo, e aí você vê com esse garoto. É inacreditável a falta de senso, a falta, sei lá, cara, do que faltou ali pro Felipe Luiz lançar esse garoto
que já era temerário mediante o que ele fez contra o Sport, que foi uma partida trágica dele e do Emerson Royal. E no jogo contra o Fluminense, o Felipe Luiz simplesmente faz a mesma coisa, aquilo que já ficamos com o coração na boca com esses dois, e ontem ele lançou essa dupla, e novamente essa dupla. Até que o Emerson Royal é um pouco menos pior, mas o João Vitor, uma tragédia totalmente anunciada. E no segundo gol, o garoto deu uma bola totalmente quadrada pro Rossi. O Rossi, que tá com tanta confiança, mas tá com tanta moral, tentou, sei lá, fazer embaixada. O que será que o Rossi tentou fazer? O fato que, apesar de toda a confiança do Rossi, o Rossi se atrapalhou, dominou a bola errada, a bola foi parar pro Kevin Senna, que um presentaço que o Rossi deu para ele, porque muito do João Vitor ter atrasado uma bola toda errada pro Rossi, e o Rossi se atrapalhou, e o Kevin Senna, que não tem nada a ver com isso, se aproveitou e fez Fluminense 2, Flamengo 0. Isso aos 33 do primeiro tempo, e o Fluminense foi senhor das ações, mandou totalmente do jogo, muito devido ao nosso meio campo, que estava completamente desguarnecido. Pulgar e Saul. Saul, que ontem, conforme eu disse, pior partida que eu vi do Saul com a camisa do Flamengo. Mas tem uma situação aqui que deve ser levada em conta. O time que está torto prejudica até quem sabe jogar bola. E o Saul ontem ficou totalmente prejudicado o seu estilo de jogo, porque ele não tinha como fazer as jogadas conforme ele está acostumado a fazer, principalmente quando joga ao lado do Jorginho. Ele, com o Pulgar, já havia dito anteriormente que a melhor dupla que o Flamengo tem ali de saída de bola é Saul e Jorginho. O Pulgar é um leão pegador, mas não tem a qualidade técnica que tem esses dois jogadores, e não tem o encaixe que esses dois jogadores têm. E, por fim, o Carrascal, que era para ser o cara ali do terceiro homem de meio de campo, simplesmente virou atacante, abandonou os dois ali, e os dois ficaram completamente arrebentados. E é isso, cara. Primeiro tempo, uma tragédia. Fluminense 2, podia ter sido 3, 4, 5, mas felizmente ficou em 2-0. Segundo tempo, Felipe Luiz faz a mudança, tira a tragédia do menino, que infelizmente foi lançado num rabo de foguete, numa furada total, sem condição nenhuma de ser hoje titular da zaga do Flamengo, e aí ele bota o Danilo. Ah, veio de viagem, veio de voo, veio não sei o que, fretado. Cara, se você quer ser campeão, e é com esse que você, o melhor jogador que você tem, que você possa contar, tem que jogar, cara. Não tem jeito. Então, o resultado tá aí. O Flamengo tomou 2 gols no meu tempo, uma falha grotesca, uma coisa bizarra do nosso zagueirinho, e aí não conseguimos tirar o prejuízo. Segundo tempo, com Danilo em campo, o Flamengo melhorou bastante o setor defensivo, organizou e conseguimos fazer um gol com o Jorginho, isso aos 40 minutos. Pênalti, que aí no caso o René, ex-Flamengo, fez uma lambança, deu o gol pro Flamengo, porque ele foi cortar uma bola que o Fábio operou o milagre na cabeçada do Juninho, faz a defesa, o René vai cortar, fura a bola, risca o taco, e aí por fim a bola sobra pro Saul, que chuta, e essa bola vai no braço do René. Pênalti marcado. Jorginho, com toda a competência, toda a maestria que tem, cobrou o estilo dele do pulinho lá no canto. O Fábio, um goleiraço, foi, e por a bola ter sido tão bem batida, o Fábio não conseguiu tirar, mas o Fábio foi muito bem na bola, e se o Jorginho não tivesse batido tão bem como foi, o Fábio teria defendido essa cobrança. Mas não deu, o Flamengo ficou, não conseguiu fazer mais nada. 2-1 Fluminense, e a gente perde a grande oportunidade de se isolar na liderança, agora dando todas as condições para o Palmeiras. Então é isso, galera. Infelizmente, Felipe Luiz, meu querido, técnico que eu gosto, pelo estilo que ele põe o Flamengo, o estilo que ele propõe de jogo, mas às vezes monta a equipe errado, e ontem mais uma vez já tivemos a situação contra o Sport, que foi horrorosa.
Só ganhamos o jogo porque o Sport conseguiu perder 2 jogadores em 5 minutos e o Flamengo virou o jogo, né, do jeito que foi. E agora contra o Fluminense não deu esse mole para o Flamengo, não perdeu nenhum jogador, fez o jogo dele bem consistente e não deu para fazer mais nada. Apesar do Felipe Luiz ter melhorado um pouco o time para o segundo tempo, o Flamengo não teve condições de virar o jogo contra o Tricolor. Então fica aí o comentário. Eu sou Alan Souza, esse aqui é o Rubro Negro Sincerão. Se você puder se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e o seu comentário, fica aqui o meu mais humilde e sincero agradecimento. Tenham todos aí um feriado maravilhoso. Fiquem na paz, até a próxima. Valeu!